Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico Online da Igreja do Coração. Nós nos alegramos muito com a sua presença. Sempre é muito bom poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas através da sua santa palavra, através da ação do seu Espírito Santo, através da obra redentora de Jesus em nossas vidas. Como Igreja do Senhor, nos sentimos muito felizes em poder compartilhar com você. Então, seja sempre muito bem-vindo, esteja sempre muito à vontade para interagir conosco, para perguntar, para enviar e-mails, para estar conectado aí nas redes sociais da Igreja do Coração. Nós tentamos colocar o máximo possível as redes sociais da Igreja do Coração à disposição do Reino de Deus, à disposição de Deus para que nós possamos compartilhar da sua santa palavra. Todas as quintas-feiras nós separamos 30 minutos, de 8 às 8h30, um pouco mais, 32, 33, para podermos estudar uma porção da Palavra de Deus. E nesta série de estudos temos visto a Palavra de Deus através do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, Estamos no capítulo 9 de Romanos. Na semana passada nós vimos sobre como Paulo estava tentando demonstrar a incredulidade dos judeus da época, a soberania divina, as promessas de Deus e a justiça divina. E agora vamos prosseguir, vamos prosseguir agora nesta mesma tônica. Esta carta aos Romanos ele escreve diretamente endereçada aos irmãos que haviam se convertido do judaísmo, Eles estavam ali iniciando um novo processo de vida, e essa cosmovisão, essa percepção de mundo estava sendo influenciada agora diretamente por Jesus. Até então, as dinâmicas contidas na história do povo hebreu, na história do Antigo Testamento, eram o que determinava a cosmovisão. A partir de Cristo começa a alterar esta percepção, e aí algumas coisas contidas na lei começam a sofrer alterações. Aqui o apóstolo Paulo está tentando demonstrar a importância da centralidade de Cristo na vida de cada um dos cristãos de Roma, e também isso se estende a cada um dos cristãos em nós. Para isso ele está demonstrando como que o Israel de Deus, como que o povo hebreu, o povo judeu, acabou batendo cabeça, e a incredulidade deles para com o Mestre Jesus acabou por levá-los a condenar Jesus, Fizeram um julgamento, fizeram algo mancomunado ali com outras forças políticas, e o Estado acabou condenando Jesus à pena de morte. Agora, neste momento, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos: os irmãos de Roma estão debaixo de um pesado jugo imposto pelo imperador. O imperador está agora caçando cristãos, às vezes, vai chegar daqui a pouco ao ponto de colocar fogo completamente em Roma, e para o simples deleite, para o simples prazer de caçar cristãos. Mas quanto mais cristãos eram perseguidos, mais eles cresciam. Essa é a realidade da história, e isso é o que se prova, Por quê? Porque o Mestre Jesus disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja. Agora vamos à leitura do texto sagrado. Romanos, capítulo 9, versículo 30. Uma pequena porção para nós iniciarmos, a partir do versículo 30, para fechar o estudo da semana passada. A incredulidade de Israel, Fechar a ideia da incredulidade, soberania e a incredulidade de Israel. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé, mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Aqui, o apóstolo Paulo está fazendo menção
de um texto, de uma porção, de um fragmento do texto em Isaías. Em 2 momentos que Isaías menciona que viria o Messias, né? E esse Messias aqui é que é esta pedra de tropeço. Da linhagem de Davi, né? Da família de Davi, da linhagem sacerdotal, da linhagem dos reis, viria o rei dos judeus, né? O Nazareno. Obviamente que quando Isaías profetiza isso, 700 anos antes da vinda do Messias, nem o próprio Isaías tinha ou teve a noção de como seria a história posterior, porque Isaías morreu bem antes disso. Mas aí, quando Paulo escreve, ele escreve fazendo aqui o que era chamado de testemunho, né? São esses fragmentos do Antigo Testamento que os apóstolos, por sua vez, faziam menção em suas mensagens públicas, em seus escritos, para que pudesse corroborar e demonstrar para os que se convertiam a Cristo a realidade da promessa no Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento. Aqui nós estamos diante de uma passagem dessa, em que o apóstolo Paulo faz o uso deste testemunho profético, né, do profeta Isaías, para corroborar a doutrina apostólica. Aqui está se cumprindo, ele está demonstrando que o povo hebreu, o povo judeu, os sacerdotes judeus da época, fariseus, saduceus, essênios, todos aqueles grupos judaicos, eles tropeçaram, né? Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Eles não, de certa forma, deram crédito à pessoa de Jesus, antes, pelo contrário, a crucificaram. Eles foram incrédulos quanto à pessoa de Jesus. E o que o apóstolo está tentando demonstrar é que esta incredulidade em favor da lei, até então, olho por olho, dente por dente, coisas, muitas vezes, que já tinham sido meio que desmistificadas por Jesus, no sentido de que ele estava inaugurando uma nova fase em relação ao relacionamento do homem para com Deus. A promessa do cumprimento a promessa de Joel 2:28, em que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne, estaria próxima. Então o Mestre Jesus está ali trazendo na sua realidade um cumprimento das profecias, tanto as de Isaías quanto as dos outros profetas, e estava apontando de forma profética para um outro Consolador que viria. O Espírito Santo viria. Isso vem depois, obviamente, depois que Jesus morre, ressuscita, passa um tempo com os apóstolos. Isso vem se concretizar na história algum tempo depois da sua ascensão, né? Ele é levado aos céus e ele deixa um consolador, um outro da mesma espécie que ele, o Espírito Santo. Mas aqui, o apóstolo tenta fazer esta menção. Isaías disse que o profeta, que o Messias viria, e vocês demonstrariam incredulidade em favor da manutenção da estrutura de legalismo dos quais vocês estão vivendo, né? E ele coloca o Messias aqui como esta pedra de tropeço, né? Irmãos, continuando no texto, capítulo 10 agora. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que nele crê. Eu preciso fazer uma pausazinha aqui e fazer uma aplicação à luz do tempo presente e à luz do tempo passado. Aqui ele diz que os israelitas, não estavam... Ele estava testemunhando que eles não estavam zelando da verdade. Eles estavam zelando da religião, né? Eles estavam zelando
Eles estavam ignorando a justiça que vem de Deus e criando as suas próprias estruturas humanas. Hoje é o que mais acontece. Hoje é o que mais acontece. A palavra de Deus, ela nos traz o norte para estruturar a religião. Do mesmo jeito que a palavra de Deus nos traz o norte para estruturar as nossas vidas, ela nos traz o norte para também estruturar a religião. Os contextos religiosos, porque a religião nada mais é do que uma resposta humana à revelação divina. Deus, ele está se revelando a nós através da sua palavra, através do Espírito Santo, convencendo-nos, através aí da natureza. A revelação máxima de Deus é em Jesus Cristo, óbvio, né? E aí nós vamos lá e vamos voltar para essa revelação e criar os contextos religiosos. Estes contextos religiosos, essa estrutura religiosa que nós criamos, ela pode ser repleta de Deus, da presença de Deus, da vontade de Deus, manifestada na palavra, porque se a palavra não traz a vontade de Deus, esta palavra não é de Deus, né? Se ela não está em acordo, em consonância com o texto sagrado, nós devemos ser anátemas, já dizia o apóstolo, nós devemos ignorar. Então, aqui, neste ponto, o apóstolo demonstra que a incredulidade dos judeus da época se davam pelo apego à estrutura humana que eles criaram. Não era um cumprimento da vontade divina. E o que está acontecendo hoje? Não é a mesma coisa? Hoje nós temos estruturas religiosas puramente humanas. Estruturas religiosas que visam a todo custo o dinheiro, 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 dinheiro e dinheiro. E com o dinheiro, mega estruturas políticas, mega estruturas partidárias, mega estruturas financeiras, que é o que acaba aparecendo. É o que acaba tomando conta da sociedade. Porque as pessoas, na incredulidade dos seus corações, também não querem buscar a verdade de Cristo. Querem buscar a bênção, a matéria, o dinheiro, a graça, o poder. O ser humano vive uma egolatria espiritual. Um antropocentrismo prático e chama de cristianismo. As estruturas religiosas que nós temos hoje, boa parte delas está voltada para o eu. Tão voltadas para o eu, mas tão voltadas para o eu, que o homem não consegue ver a ação divina, o poder divino na conversão. Porque tanto sendo cristão, praticante do cristianismo ou não cristão, não faz nenhuma diferença. Estão embebidos nos mesmos valores hedonistas, antropocêntricos e egoístas. Estão vivendo da mesma forma. E os apóstolos, o Mestre Jesus e todos os que trouxeram a nós essa preciosa palavra, diz que não é a mesma coisa. Nós estamos indo tão longe, mas tão longe, que por vezes a estrutura religiosa começa a acreditar que para ir para o céu basta morrer. Basta morrer. Morreu, vai para o céu. E uma ideia de que todos estão inclusos no céu e nós começamos a tirar aqueles pré-requisitos e aquela estrutura de arrependimento, confissão, transformação, entrega a Jesus, para podermos ter fiéis. E como consequência disso, para podermos ter dinheiro. Esquece-se da verdade da palavra de Deus e começa a pregar outra coisa no lugar, e esta outra coisa vai trazendo recursos financeiros que vão enriquecendo homens e que vão trazendo homens ao poder político, e a estrutura religiosa se afasta da vontade de Deus. Paulo está alertando justamente para isso, para o perigo disso. A incredulidade prática se torna uma religiosidade vazia. E isso levou Jesus à cruz, e isso levou Jesus a ser açoitado. E estes homens religiosos foram os mesmos que se opuseram e continuaram se opondo e perseguindo os cristãos, e continuaram fazendo o papel de adversário, de diabo, de Satanás, né? Adversário a Deus. Não devemos cair nesta cilada.
Se você é um líder, se você é um pastor, se você está na liderança de uma igreja, via de regra você é tentado a não ensinar a verdade. Porque eu sei, meus irmãos, eu entendo. Ensinar a verdade da Escritura, por vezes, não é tão popular quanto vender indulgências. Fazer mandingas gospel. Entregar o creme de embelezamento da rainha Esther. Ou vender a ideia do óleo ungido da barba de Arão. Ou trazer a água benta do rio Jordão. E com isso, encher os cofres e encher os bolsos de dinheiro. Eu entendo que pregar a verdade da conversão a Jesus, por vezes, não traz muito ibope, porque nós vivemos numa geração cínica, cética, desajustada, que não quer ser confrontada com a palavra. Mas esta palavra que gera comichão nos ouvidos hoje, é ela que nós devemos pregar. E você, como cristão, é ela que você deve aceitar em seu coração. E deve se converter a ela. E não se adequar ao seu coração ou criar estruturas que possam fazer de você alguém puramente egoísta que usa uma máscara de cristão, mas que vive um egoísmo, uma centralidade no seu próprio umbigo o tempo inteiro e que não é transformado por Jesus. O desafio de Paulo aqui para esses irmãos era que eles fossem transformados por Jesus. E ele tenta demonstrar que a lei ela é boa e ela trouxe até ali uma estrutura, mas que era preciso ir mais um passo. E esse passo é Cristo. Então é preciso mais um passo. Não é só as mãos de Deus. Não é só acordar a cada manhã para pedir bênção. Nós devemos acordar a cada manhã para pedir perdão. E receber as misericórdias do Senhor, que são renovadas a cada manhã nas nossas vidas. Que assim seja nas nossas vidas. Que sejamos mais gratos e menos pedintes. Que demonstremos mais gratidão em nosso coração e que possamos ter o nosso coração mais quebrantado, mais contrito diante de Deus e menos egoísta. Sabe? Voltado para o próprio umbigo. Essa estrutura religiosa que foi criada e que muitos brasileiros seguem, ela deve ser quebrada na sua vida. Então não se permita ser assim. Seja um cristão, seguidor de Jesus que está disposto a segui-lo e amá-lo, colocando em prática os seus ensinamentos e não colocando em prática os ensinamentos que o seu coração quer e se ajusta ao coração de outros que sistematiza uma religiosidade sem a presença de Deus e cheia, repleta, lotada de egoísmo prático. O apóstolo continua tentando orientar os irmãos de Roma, no versículo 5, né? No versículo 4 ele diz que a lei ela é Cristo, o fim da lei é Cristo, né? Para justificação de todo o que crê. Não de todas as pessoas, mas de todo o que crê. Continuemos a leitura. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra de fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma contraposição, ou mesmo, não é bem uma contraposição, é meio paradoxal falar contraposição, mas é uma espécie de complementação. Ele aponta para Moisés e fala que a lei de Moisés é boa, mas que o fim da lei é a graça.
O fim da lei é Cristo. A lei, ela teve o seu papel no tempo e no espaço em que Deus pôde ser claramente visto através dos profetas, dos patriarcas. Mas estes mesmos profetas e patriarcas, instrumentalizados por Deus, profetizaram que inauguraria uma nova época, e esta época seria inaugurada a partir do Messias prometido, e que o Messias traria a graça, e que nós seríamos justificados agora não mais pela lei. Não era mais a prática da lei, a estrutura religiosa legalista. Não era por muito ou pelas quantidades, ou pelos os números contados de orações, ou pela aquela coisa mecânica, mas agora disporíamos de um relacionamento pessoal, individual com o Messias. O véu iria se rasgar, o Santo dos Santos não estaria separado mais do povo, não existiria essa separação entre nós e Deus, e precisaremos de um mediador humano. Não haveria mais esse mediador. Agora Cristo, o mediador, se faria vivo em nossos corações e pelo poder do Espírito Santo habitaria no templo do Espírito Santo que somos nós. Aqui nós temos uma nova realidade. O apóstolo aplica essa nova realidade apontando para Cristo. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele anuncia a importância da lei ter trazido até Cristo, e agora esta nova etapa, a partir de Cristo, é preciso confessar Jesus. E ele está instruindo esses irmãos que todo o que crê em Jesus jamais seria envergonhado, que todo aquele que crê em Jesus, ainda que perseguido, ou ainda que morra, Jesus disse, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então o mestre Jesus já havia trazido os ensinamentos, os primeiros apóstolos, e agora Paulo traz este mesmo ensinamento. E ele traz esta ideia de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque da mesma forma que todos aqueles que nascem concebidos em pecado e são herdeiros do pecado original, e vão crescer em pecado e escolher vidas pecaminosas, também todos estes têm a oportunidade de salvação. E esta oportunidade de salvação da condenação, que evidentemente vem por causa do pecado, ela se dá na pessoa de Jesus Cristo. É isso que o apóstolo está tentando dizer. Que todas as pessoas pecadoras também, todas elas têm oportunidade de salvação. E todo aquele que invocar, todo aquele que confessar Jesus será salvo. É por isso que se você ainda não se entregou a Jesus como Senhor e Salvador, e está apegado à sua estrutura religiosa evangélica, eu lamento te dizer que você está apegado à sua estrutura religiosa, e que essa estrutura religiosa, ela não é a mediadora entre você e Deus. Não é. Segundo a Escritura Sagrada, segundo a Palavra de Deus, não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Não existe outro mediador ou mediadora. Não existe nenhum nome ou nenhuma estrutura que possa conectar você. Nenhum desses ditos nomes ou estruturas pregadas nas religiões hoje podem fazer com que você chegue até Deus a não ser Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se com tua boca confessares a Jesus, é o único que pode fazer essa conexão, esta ligação entre você e Deus, e que pode conduzir você à eternidade na presença de Deus. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O apóstolo tenta ensinar isso aos romanos, e o apóstolo ministra isso através do poder do Espírito Santo aos nossos corações. Então receba Jesus. Frequentar a igreja é importante. Congregar é importante. Dizimar é importante. Se envolver nas coisas de Deus é importante. Servi-lo é importante. Mas nenhuma atividade vai se concretizar na prática, em salvação na sua vida, se você não se entregar a Jesus. Entregue-se a Jesus.
Comprometa-se com Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. E veja o poder de Deus agindo em você, transformando você em nova criatura e fazendo de você uma pessoa regenerada, restaurada, transformada, justificada de verdade pela fé, santificada em Cristo e preparada para ser glorificada na eternidade. Entregue-se a Jesus, comprometa-se com Jesus. O apóstolo continua aqui, temos mais uns minutinhos, o apóstolo continua, no versículo 14. Como, pois, invocarão? E aí ele vai fazer um apelo a esses irmãos agora, hein? Comprometam-se todos com Jesus. É preciso que todos se comprometam com Jesus, é preciso que todos sejam salvos. Mas como? Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Em que não creram. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação, em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. O tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e um povo rebelde. Olha para você ver o que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele apresenta Jesus, ele diz que Jesus é a salvação e que Jesus quer que todos, o desejo de Deus é que todos sejam salvos em Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. E aí ele faz um questionamento para os salvos. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E aí ele confronta o coração destes cristãos com a necessidade de eles compartilharem do amor de Deus com aqueles que ainda não haviam sido tocados pelo amor, porque o coração estaria fechado, os ouvidos estariam fechados e muitas vezes não haveria ali da presença, da anunciação dessa palavra até essas pessoas. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não ouviram? Meus irmãos, precisamos pregar o evangelho. Os pés dos que pregam o evangelho são formosos, né? No versículo 15 que ele fala, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento é anunciando as boas novas de Jesus. E o que você que está em casa cristão tem que fazer é anunciar as boas novas de Jesus. Ele faz menção do texto de Moisés, ele faz menção do texto de Isaías para advogar a ideia de que um cristão que não é um missionário, que um cristão que não anuncia as verdades do evangelho de Jesus é um impostor. Se você é cristão, anuncie a verdade de Jesus. Testemunhe do amor de Deus. Chame as pessoas para ir à sua igreja a ouvir a palavra. Compartilhe da palavra com as pessoas. Não desfrute de uma amizade com as pessoas sem que você, em nenhum minuto, tenha sido instrumento de Deus para que Deus, através da graça redentora de Jesus, chegue ao coração dessa pessoa. Às vezes você tem um amigo, uma amiga, alguém que está desviado do evangelho e você sai para passear com ela, para ir no shopping com ela, para fazer visita na casa dela, mas você não tem a hombridade e a coragem evangelística de orar por esta pessoa e de convidar esta pessoa a estar na sua igreja, congregando com você. E você não tem, você tem inúmeros assuntos, fala sobre futebol, fala sobre política, fala sobre namorado, namorada, fala sobre um monte de coisa. Mas se furta de falar a respeito de Jesus e da importância que é servir Jesus. Não seja assim. Não seja assim. Seja um instrumento de Deus na vida das pessoas que te cercam. Esteja com os ouvidos atentos para a voz do Espírito Santo e esteja disposto a trazer mais pessoas para o rebanho do Senhor. Como?
levando esta palavra, anunciando. Como ouvirão se não há quem pregue? Então anuncie as verdades do Evangelho em meio ao contexto do qual você está inserido. O primeiro desafio é estar inserido nesse contexto. O primeiro desafio é se converter a Jesus Cristo. O segundo desafio é ser um anunciador das boas novas. Um anunciador das boas novas de Jesus. Todo cristão é um anunciador das boas novas de Jesus. Todo cristão, ele é alvo desta frase: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então eu quero agora, para finalizar esse nosso estudo, fazer 2 desafios. O primeiro dele é: converta-se a Jesus. Aceite-o, comprometa-se com ele. E o segundo, em se convertendo a Jesus, em se entregando a ele, seja um anunciador das boas novas. Seja um que vai ser instrumento de Deus para que outras pessoas cheguem às boas novas. E que quando todos nós estivermos no céu, você possa ter sido instrumento de Deus para levar muitos dos que ali estão aos pés de Jesus. Pessoas que estavam quebradas, destruídas, foram restauradas pelo poder de Jesus, graças à sua disponibilidade em ser instrumento de Deus para trazer essas pessoas aos pés da cruz. Pessoas que estavam afastadas da igreja, afastadas do evangelho, afastadas de Jesus, machucadas, mas que Deus colocou você próximo a elas. Que elas possam, de fato, ser tocadas pelo poder do Espírito Santo, porque você resolveu abrir sua boca, porque você resolveu estender sua mão. Que essa seja a sua realidade como cristão. E nós vamos orar agora. Nessa oração, você pode selar este compromisso com Deus. E você pode realmente, diante dessa palavra exposta e desse desafio que foi lançado, você pode realmente fazer um compromisso com Deus. Então vamos orar. E eu quero orar por você, para que este compromisso seja feito no seu coração. E quero também aproveitar, antes dessa oração, te convidar a congregar. Venha congregar conosco. Nós estamos congregando todos os domingos, às 18 horas, na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Pastor, eu gostaria de dar uma oferta para a igreja, eu gostaria de dar o dízimo e de cooperar com esse trabalho. Perfeitamente. Está na sua tela aí a chave Pix da igreja, financeiro@igrejadocoração.com. Está na sua tela também as demais informações, caso você ainda não use o Pix. Conta, agência, CNPJ. Contribua, se envolva financeiramente com a obra missionária. Quando você entrega o dinheiro, o seu dízimo, a sua oferta, esse dinheiro é convertido em obra missionária e obra social. A estrutura, o trabalho da igreja se expande. Quanto mais, infelizmente, muitos grupos religiosos têm muito dinheiro para fazer coisas que não são tão edificantes, né? Mas o desafio da igreja do coração é receber as ofertas, receber os dízimos e transformar aquilo em coisa que seja edificante. Como essa mensagem que você está ouvindo agora. Como essa reflexão que você está ouvindo agora. Que também temos que pagar a estrutura, temos que pagar o aluguel, temos que pagar câmera, temos que pagar programa de computador, temos que, né? Tudo, toda a estrutura tem que ser paga. Então contribua financeiramente. E se você quer compartilhar conosco um pedido especial de oração, envie-nos um e-mail. Ore por mim, @igrejadocoração.com. E agora eu vou orar por você, pedindo a Deus que abençoe o seu compromisso feito nesta noite. Pai, em nome de Jesus, seja com esta pessoa que ora comigo agora, que se não tiver tido ainda um compromisso com Jesus, que hoje seja o dia em que esta vida se quebranta diante do Senhor e abandone os compromissos religiosos para que eles sejam colocados em segundo plano. O compromisso sincero e genuíno com o Senhor seja realizado hoje, e hoje essa pessoa se entregue ao Senhor como Senhor e Salvador. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Que haja salvação hoje. Quero orar também, ó Deus, por esses que ouvem esta reflexão, que ouvem esta palavra, e que têm se furtado ao ministério da anunciação da tua palavra. E não tem aproximado ninguém do Senhor. Tem sido um impostor. Que hoje esse cristão se torne real cristão e que hoje ele seja um instrumento do Senhor para aproximar outras pessoas de Jesus. Use esta vida, use este compromisso, sela esta vida. Abençoe as nossas famílias, abençoe as nossas casas. É a nossa oração ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados e colocando as nossas famílias debaixo da tua misericórdia, da tua graça. Em nome de Jesus.
Que o amor de Deus, o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre nossas vidas. Amém. Amém. Deus te abençoe, que Deus seja com você, com sua família. Até o nosso próximo encontro.